Vamos lá, gente, começar mais uma aula. A aula de hoje vamos falar sobre administração de pessoal. Anota no teu material, tópico 7 do teu edital, do teu conteúdo programático. Heron, dentro desse contexto da administração de pessoal, deixa eu voltar aqui. Dentro da administração de pessoal, eu quero que você entenda que esse contexto da administração de pessoal é uma evolução que nós temos. Heron, o que seria essa evolução? Para cá, acompanha comigo, ó. Evolução da gestão de pessoas. Para mim poder evoluir da gestão de pessoas, nós vamos fazer aqui uma atribuição referente a 3 formas. Eu vou falar do pensamento do mestre Chavenato, que aqui eu trago gestão de pessoas, seria um termo mais moderno. Eu tenho administração de RH. E agora eu tenho um departamento pessoal e ele também chama de relações industriais. Duas coisas que eu preciso passar para vocês. Dentro desse formato, gente, de uma administração de pessoal, você vai lembrar das formas de controle que se tem. Eu preciso mostrar para você, até mesmo que se esse contexto for ligado ao Brasil, lá no pensamento de Vargas, década de 30, esse contexto que nós temos é um contexto que descreve esses pontos. O que eu preciso? Preciso te mostrar que eu saio de um modelo burocrático para uma característica o que? Gerencial. Então eu saio de uma centralização, eu venho justamente para uma característica de descentralização. Aqui prega-se o uso dos recursos de forma eficiente. Então ele prega uma eficiência, em contrapartida agora, ele vai pregar uma eficácia. Presta atenção às formas. As formas de controle que nós temos dentro dos departamentos pessoais, ele é um controle, mas um controle, gente, rígido. Então, a gestão de pessoas, nós estamos diante de um controle flexível. Então eu estou diante de um controle o quê? Flexível. Dentro dessa charada, o que é que nós vamos precisar ter? Eu tenho uma evolução, ó. Então o pensamento hoje é gestão de pessoas. Só que eu preciso passar para vocês que os 3 níveis organizacionais que nós temos, como operacional, tático e estratégico. Isso aqui foi uma prova do concurso da Marinha para administrador. Ele trouxe assim, a evolução da gestão de pessoas ocorreu nos 3 níveis organizacionais. Item, correto, perfeito. Por mais que não se utilizasse o termo gestão de pessoas, mas a evolução dele. Então, a primeira aparição de um controle foi referente a um departamento pessoal, as relações industriais, aquela produção em massa, aquela centralização do poder. Aqui você vai ter que utilizar os recursos de forma eficiente. E aqui surgiu 2 características bem interessantes que precisamos ter. CLT, a nossa legislação trabalhista, e agora os sindicatos. Então,
nós temos, dentro da CLT, preocupação, contas a pagar que nós temos. Presta atenção, contas a pagar, justamente o que nós realmente vamos ter. Outra característica, férias. Aqui ele vai estabelecer o controle dessas atividades para justamente não exceder. Então ele vai saber como esses, olha aqui, como esses funcionários, se eles automaticamente se pagavam. Então essas contas a pagar são ligadas à remuneração desse pessoal. Então ele tem férias, ele tem salários, vou voltar aos termos só para a gente entender, tudo regidos pela CLT. Quando eu mencionei contas a pagar, é justamente que a organização vai remunerar aquelas pessoas como definição que a CLT descreve para a gente. E aqui você tem sindicatos que vão pleitear justamente para que as organizações consigam se enquadrar. Quando você está dentro do nível tático, o teu departamento ele está ligado a funções. Se ele está ligado a funções, agora o meu nível tático ele é uma área técnica que nós temos. Então eu tenho aqui, gente, um recrutamento, eu tenho uma seleção, eu tenho treinamento, eu tenho desenvolvimento, eu tenho qualidade de vida no trabalho. Mas, gente, o contexto ele vai evoluindo. Pergunta, mais ou menos na década de 50, 60, a gente ainda tinha CLT? Sim. Tinha sindicato? Sim. A CLT ela vai se modernizando, ela vai se adaptando a uma nova vertente. Então, mas CLT que não foi criado aqui na administração de RH, nem os sindicatos, mas existia. Qual é o conceito que nós vamos ligar à nossa gestão de pessoas, já que aqui nós estamos falando de uma administração de pessoal? Se nós estamos falando de uma administração de pessoal, hoje a gestão de pessoas ela é vista no nível estratégico. Se ela é vista no nível estratégico, nós vamos ter uma incerteza. Essa incerteza é ligada ao ambiente. Opa. Ao ambiente externo. Se traz esse grau de incerteza, características que você vai precisar sempre estar lembrando. Aqui ele traz um longo prazo. Outra característica, só que eu já coloco aqui, ó. A borda toda. A organização. Outra característica que seria a forma conceitual, e eu vou colocar em outra tonalidade para chamar atenção. Ele te diz que é conjunto de políticas e práticas que realmente a gestão de pessoas vai utilizar. Então, gente, isso aqui é um contexto evolutivo. A administração de pessoas, ao longo desse contexto evolutivo, é a forma como você realmente hoje utiliza a administração de pessoal, como ele é muito genérico, ele vai descrever esse contexto evolutivo. Então, você vai lembrar sim. Acrescentado, mas hoje nós temos recrutamento? Sim. Nós temos seleção. Nós temos treinamento. Nós temos
desenvolvimento, nós temos qualidade de vida no trabalho. Isso aqui são ligados às características técnicas. Outra, continuamos tendo uma CLT hoje mais atualizada, que nós temos os sindicatos. Heron, por que eu estou dizendo isso? Porque os sindicatos, ele vai ter uma relação com a gestão de pessoas para que sejam atribuídos os aspectos da CLT no nosso dia a dia. Essa é a vertente. Tranquilo? Então, olha comigo as questões e aqui a gente vai complementando sobre as formas de atração do recrutamento, sobre as formas de escolha da seleção, sobre as formas de como eu treino as pessoas. O treinamento é um ganho de conhecimento que nós vamos ter. Eu vou desenvolvo esse conhecimento. Olha essa questão de número 1 com ele traz. Na atualidade, vou mudar só a cor. Na atualidade, as mudanças nas empresas não são somente estruturais, são sobretudo culturais e comportamentais. A despeito da evolução observada em outras áreas na administração de recursos humanos, mantiveram-se a especialização de funções, a existência de diversos níveis hierárquicos, as rotinas operacionais e a ênfase nos meios e procedimentos. ênfase nos meios e procedimentos, aspectos burocráticos, diversos níveis hierárquicos, aspectos burocráticos, rotinas operacionais. Aí olha agora. Olhando para cá, qual o nível aqui? Operacional. Então eu saio aqui de aspectos burocráticos e eu venho para cá, gente, ó. Como é que eu arranjo um lugarzinho? Também aqui, ó. Aspectos gerenciais. Então essa questão, gente, agora, ela tá o quê? Errada, simples. Depois que entendemos como realmente elas podem ser abordadas, e perceba que aqui ele vai misturando tudo. Então aqui é uma característica que nós realmente o que vamos ter na nossa prova. 2. A administração, olha o que ele vai te dizer agora nessa questão. Ele vai estabelecer para a gente agora esses formatos. Então ele te diz assim, ó. Na questão 2, a administração de pessoal, uma das fases do processo de evolução, olha aqui, ó. Uma das fases do processo de evolução da gestão de pessoas tinha por finalidade de conferir a qualidade, a relação entre capital e trabalho e operacionalizar os serviços de recursos humanos. Se a administração de pessoal, você vai lembrar que nós temos departamento pessoal, administração de RH e gestão de pessoas. Só que ele está misturando tudo. A qualidade de vida, ele é ligado à administração de RH. Operacionalizar, perdão, gente. Operacionalizar ele está ligado justamente ao meu nível que operacional dos serviços de recursos humanos. Então aqui ele está misturando tudo. Ele não está descrevendo para a gente um contexto evolutivo. Então esse item aqui está falso, porque ele trouxe nível operacional, trouxe nível tático, ele misturou o meu campo. Então preste atenção ao contexto que ele cobra. No 3, um dos princípios universais da gestão de pessoas ampara-se no caráter contingencial da administração de pessoal. Princípios universais da gestão de pessoas. Ampara-se no caráter contingencial da administração de pessoal. Gente, princípio universal, ele forçou. Mas se ele perguntar que algumas características da gestão de pessoas ela é ligada a um caráter contingencial, aí sim. Por que, Heron? Porque eu não consigo estabelecer uma única forma de administrar. Então eu posso ter várias formas. Então, questão 3, o que? Errada, porque ele te traz princípios universais. 4. Cabe ao departamento de, olha a palavra, departamento nível tático,
de recursos humanos da organização a decisão final sobre a aprovação ou não de candidatos nos processos de seleção de novos funcionários. Gente, não cabe a eles. Quando ele diz que final sobre a aprovação ou não de candidatos no procedimento, essa questão ela é o quê? Errada. Mas Heron, por que a questão 4 é errada? Hoje nós temos, presta atenção, uma responsabilidade de linha versus o staff. Se eu tenho uma responsabilidade de linha, eu estou diante do gestor. Se eu estou falando do staff, eu estou falando do especialista. Eu estou falando de quem? Do especialista. Então, diante desse contexto, o que é que eu faço? O staff é aquele cara especializado que nós temos. Então, ele dá justamente dicas sobre gestão de pessoas e a tomada de decisão é do responsabilidade de linha, ou seja, do gestor de linha, a qual essa pessoa vai se reportar a ele. Então, não é o departamento de gestão de pessoas que toma decisões, mas sim o responsável pela linha, ou seja, o gestor de linha. Então, questão 4, errado. 5. Um dos objetivos da administração de pessoal é minimizar os custos de mão de obra, são os custos operacionais, lá do meu nível operacional, nas organizações. Então, esse item é o quê? Correto. Heron, por que esse item é correto? Porque o departamento de pessoal, quando ele traz aqui a administração de pessoal, ele quer justamente minimizar. Então, isso aqui seria um desses objetivos. A forma de administrar, ela não tem que ser ligada somente ao meu departamento de pessoal. Qualquer uma dessas circunstâncias é reduzir custos de mão de obra, mas ter uma qualidade dentro da organização. Perfeito? Para ficar claro que a administração de pessoal ela tem esse pensamento de minimizar. Então, seria um objetivo. Heron, se fosse a gestão de pessoas, a questão não é ter mais gastos. A questão é fazer com que você tenha uma mão de obra qualificada dentro da organização. Questão 6. Ele vai te dizer assim: em uma organização, é função das equipes dos departamentos, então isso aqui é tático, ou unidades de RH tático, ou de gestão de pessoas seria estratégico. Mas vamos lá. Informar as expectativas e os planos da organização às suas áreas de negócio? Não. Área de negócio, não. Não é sua área de atuação. B. Assessorar gestores, sim, ou ocupantes de cargos de chefia na solução de problemas específicos de pessoal. Por que não? O assessorar, porque ele é staff. Se ele é staff, ele é o cara que é especializado. Então, resposta, o item B de bola. C. Decidir sobre a dinâmica e os objetivos de quem? Da organização e dos recursos disponíveis ou necessários. Recurso não, dinâmica não. D. Tomar decisões acerca de novas admissões, promoções, avaliações e outras medidas relacionadas, certo, a pessoal. Então, gente, cuidado com o que ele estabelece lá no enunciado da questão. Tomar decisões acerca de novas admissões, isso quando for necessário. Até mesmo porque a decisão final, nesse caso, é do gestor. Quando ele vai dizer, tem que ser contratado, porque realmente supre a carência que se tem. Promoções, avaliações e outras medidas relacionadas. Cuidado que ele está falando de departamento e gestão de pessoas. Então o item fica falso. E o E, alocar pessoas com base no planejamento e no dimensionamento do trabalho em setores específicos de quem? Da organização. Então, quando ele te fala sobre alocar referente a planejamento, dimensionamento, mais setores específicos, você vai ter o gestor de linha. Então, esse item é falso. 7. A carreira em Y é ideal para proporcionar ascensão
profissional ao auditor externo que pretenda exercer cargo de chefia ou permanecer numa área técnica. O que é essa carreira? Você vai progredindo, chega um momento que você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Quando você chega aqui, ó, ou você pode vir para cá, ou você pode vir para cá. Então essa questão ela é o quê? Correta, questão 7 correta. Carreira em Y que se tem. Veja que ele tem um formato de Y. Então ele vai tendo uma ascensão profissional. Então dentro dessa característica você tem uma área funcional e você vai ter uma área o quê? Técnica. Então você faz essa escolha na qual o auditor pretende seguir como carreira dentro da organização. Você tem aqui carreira em Y, carreira em linha e outro, carreira em rede. Você está aqui no A, você vem para o B. Nem você segue linha, nem você segue Y, você vai exercer outra função e outro cargo. Você vai exercer outra especialização diante de outro cargo. Perfeito? Questão de número 8. Os processos de gestão de pessoas incluem recrutamento e seleção, desenvolvimento e recompensas, desenho e descrição de cargos e uma avaliação de desempenho. Então esse item é o quê? Correto, questãozinha simples. Aqui ele está desenvolvendo essas características para a gente. Então, dentro desse contexto, ele estabelece aqui esse propósito. Então, os processos que nós temos de gestão de pessoas inclui, item correto, 9. A partir do século 21, o propósito da gestão de pessoas nas organizações tem sido centrado em administrar as pessoas como recursos organizacionais, sujeito a regras e regulamentos. Não é centrado, é descentralizado. Então, questão 9, errada. Questão 10. Em uma estrutura organizacional, o setor de administração de recursos humanos compreende atividades essencialmente de cunho estratégico e tático, tais como promoção de treinamento, avaliação de desempenho, gestão de sistemas de remuneração, políticas direcionadas ao comprometimento e à satisfação dos membros da organização. Então, questão 10, errada. Mas, Heron, onde é que está o erro dela? Em uma estrutura organizacional, o setor de administração de recursos compreende atividades essencialmente de cunho. Essencialmente nesse formato? Não. Então você vai perceber que nesse formato eu poderia ter operacional, só que eu preciso ter uma área definida para a atuação da minha gestão de pessoas. No caso hoje, estratégico, então não teria como você ter em ambos os níveis esse formato. Então esse item é o quê? Errado. Cuidado que ele está misturando tudo. 11. É correto afirmar que algumas das novas características de gestão de pessoas são concentradas na função de RH, especialização das funções, preservação da cultura organizacional, ênfase nos meios, procedimentos e eficiência. Eficiência, meios e procedimentos são ligados à característica do departamento de pessoal. Então, quando ele te diz que as novas características de gestão de pessoas são, essas características são características antigas, características que ficaram para trás. Por que, Heron? Porque hoje você não busca eficiência, você vai buscar eficácia, mas eu não vou excluir a eficiência.
Quando a gente diz meios e procedimentos, não, hoje nós estamos diante de características flexíveis. Então, a questão 11, ela é o que? Uma questão errada. Para o próximo. Questão 12. No planejamento de RH. Então, ele está te dizendo o nível que se encontra. Nas organizações, deve-se considerar como principal fonte o contexto interno da estrutura organizacional, haja vista que o fornecimento de pessoal qualificado é o resultado de maior valor do setor de RH. Vamos lá. Primeiro contexto, já que é planejamento, o contexto não é interno, o contexto ele é externo. Se o contexto é externo, o item já está falso. Então perceba que aqui ele vai trazendo que a qualificação, pessoal qualificado é o resultado de maior valor para o setor de RH. Então toda vida que se mencionar as características de planejamento, gente, você vai ter que se reportar daquele quadro que eu fiz, longo prazo, aborda toda a organização, estou diante de uma incerteza, um ambiente externo, características macroambientais. Então esse item aqui, gente, é um item o quê? Errado. 13. Ele te diz assim: as competências mobilizadas pelas pessoas nas organizações agregam valor social e econômico a indivíduos, equipes e organização, já que os conhecimentos, as habilidades incorporados a experiências profissionais são os elementos que garantem o bom desempenho de tarefas, atividades e processos. Gente, se é para agregar valor, conhecimento é um aspecto positivo, atitude é um aspecto positivo, habilidade é um aspecto positivo. Se é um aspecto positivo, ele garante o bom desempenho ou ele garante o mau desempenho? Ele garante o bom desempenho porque é um aspecto positivo. Então esse item é o quê? Correto. Perfeito? Vai para o próximo. Planos de carreira são resultados da função estratégica de administradores de RH nas organizações e visam a composição de melhores quadros profissionais no futuro da empresa. Perfeito. O planejamento desses planos é para justamente poder estabelecer o que se tem de melhor. E o que se tem de melhor inclui esses planos justamente de carreira. Vai para a questão 15. Em uma organização, as pessoas participam da vida organizacional em diferentes níveis hierárquicos e são considerados o único ativo vivo e dinâmico, uma vez que apenas os recursos humanos têm a capacidade de aprender e mobilizar os demais recursos organizacionais em prol do alcance de, olha para cá, objetivos o que? Estratégicos. Então ele descreve essas características estratégicas, fala dos diversos níveis hierárquicos existentes, fala que a organização ela é o único ativo vivo. Se ativo vivo é justamente a característica vista hoje. O homem hoje ele é visto como colaborador, ele é visto como parceiro da organização. A organização precisa dele. Estamos diante de aspectos dinâmicos. Então, questão 15, o que? Também correta. Vai agora para a questão 16. O que é que a questão 16 traz para a gente? Para que a atuação estratégica do administrador de RH seja realizada em totalidade e gere resultados de alto valor para a organização, é necessário que ele tenha conhecimentos normativos ou legalísticos, além de realizar as funções convencionais de administração de RH, tais como treinamento, desenvolvimento e avaliação de desempenho. Gente, se ele está falando em um nível estratégico, o conhecimento ligado a aspectos normativos e legalísticos, ele é ligado a aspectos da minha CLT. Não que nessa época não tenha,
no pensamento hoje nós temos, mas o nível estratégico é o nível que consolida políticas e práticas a serem abordadas dentro da organização, sendo mais flexível, sendo mais ágil nesse formato de implantação. Então ele misturou características do departamento de pessoal, como conhecimentos normativos e legalísticos. Ele também misturou características da administração de RH, como treinamento, desenvolvimento e avaliação. Heron, se fosse para ele trazer essas características dentro do nível estratégico, ele tinha que trazer os conceitos estratégicos. Foi a única coisa que ele não trouxe. Então, questão 16, gente, errada. 17, do ponto de vista estratégico, olha o conceito do jeito que eu coloquei. Políticas e práticas de gestão de pessoas devem oferecer recursos e as condições necessárias para que a organização alcance seus objetivos e metas. Item correto, questão simples. Questão 18 agora. A administração de RH pode ser entendida como uma administração de pessoal embasada em uma abordagem sistêmica. Agora sim, tendo como abordagem. Então, não estabelecendo como princípio universal, como numa questão. Então, a administração de recursos humanos compreende a administração de pessoal e ela pode ser embasada ou ela é embasada numa abordagem sistêmica. Então, questão correta. Beleza, gente? Então, aqui eu finalizo mais um bloco com vocês, ok? Não saia daí que brevemente eu volto.